O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transportou, soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Pai, é conforme eu falei com o Senhor hoje de madrugada. Eu vou para a igreja, não tenho uma palavra, a não ser que eu escolha, mas eu não quero pregar nada escolhido. Eu quero que o Senhor me usa naquilo que o Senhor sabe que o povo precisa, aquilo que o Senhor quer falar para eles. Eu não quero fazer coisa da minha mente, a minha vontade, mas a sua vontade. Por isso estamos reunidos em seu nome e aproveitamos esse momento, já que o Senhor está aqui em nosso meio, para perdoar aqueles que na ignorância pecaram contra nós. Nós perdoamos, nós abençoamos e pedimos ao Senhor também o nosso perdão sobre tudo aquilo que o Senhor teve que tampar os olhos. Pai, perdoa em nome de Jesus. E eis-me aqui, usa-me na tua verdade. E vocês digam, assim seja. Amém? Bom, hoje nós vamos pegar um livro muito conhecido, porém cheio de detalhes que a gente às vezes passa desapercebido, que é Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Aquele que ouvir a palavra de Deus, mas não viver, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Marcos capítulo 5. Gente, quando você começa a vencer, vencer quem? Quando você começa a vencer quem? O diabo, né? É aquele problema que é aquela dor, é o marido que te xinga todo dia, ou a esposa que te xinga, as coisas na área profissional que não vai bem, nos estudos, sonhos que você tem, você nunca vê nenhum sinalzinho para realizar, e você acaba descobrindo como mudar a história, como fazer tudo mudar, como fazer tudo crescer. Quando você descobre, aí é que aperta mais o período, é onde você tem que orar mais. Vamos ver isso aqui.
Em Marcos capítulo 5, no versículo 21, Marcos 5, 21, está escrito assim, o título é A Filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Aqui está cheio de detalhes, vamos ver isso aqui. Ele diz assim: e passando Jesus outra vez num barco, ele já tinha passado de um lado para o outro, né? Para o outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Por que passou-se para o outro lado? Ele estava no barquinho com os discípulos, dizendo: passemos para outra margem. E nesse passar para outra margem, levantou-se um temporal de vento, as ondas eram violentas, e até que o barco estava quase que afundando, foi quando os discípulos pediram socorro. Mas ele conseguiu atravessar. Deixa eu te explicar isso. Naquele vento estavam muitos demônios, e nas ondas do mar também havia uma comitiva de demônios. Vamos acabar com eles, senão eles não vão acabar com a gente, mas vai parar a gente. Ninguém mata, ninguém destrói. Você impede ele de agir na sua vida, na vida do seu filho, do seu marido, no seu trabalho, na sua prosperidade. Matar, você não mata ele. Você já viu dizer na Bíblia que Deus matou um demônio? Porque Deus criou o espírito imortal. Então nem demônio, nem ser humano, nenhum dos dois morre. O ser humano morre o corpo. O corpo é um equipamento. Por exemplo, deixa eu te explicar isso. Você compra um carro para ir a São Paulo. E você vai aonde? Do lado de fora do carro, vai dentro dele. Dentro dele. Gente, eu vi uma caixinha de ferro andando. Mas tem gente dentro dele. Por isso ele está andando. Mas se no meio do caminho bate motor, fura um pneu, quebra alguma coisa alguma coisa da suspensão, parou, ele não vai andar mais, entendeu? E quando bate violento, chama de PT. O que é isso? Perda total, acabou o carro. Mas quem estava dentro dele? Não, está ileso, está vivo, saiu. Assim é o corpo. Nós nunca se vimos, nós não se conhecemos. Você não sabe se você tem cor, você não sabe se você é alto, se você é baixo, porque você é um espírito você não vê. Você é um espírito, tem uma alma e mora no corpo. Quando danifica o corpo, fulano morreu, não, o corpo dele escangalhou. E aí o que faz? O espírito e a alma saem do corpo. E o corpo, eles pegam e enterram, que é para ele voltar a ser pó. O clima, por aí. Leva lá, bota no forno aí. Entendeu agora? Então o espírito não morre. Se ele aceitou Jesus, passou pelas águas, claramente ele vai morar com Deus, vai para o céu. Mas se ele não aceitou a Cristo, não passou pelas águas, ele está perdido. Quem crê e for batizado, mas quem não crê será condenado. Não precisa matar, não precisa roubar, não precisa adulterar, nada disso para você estar perdido. Bastou você negar Jesus. Eu não quero, não vou fazer isso. Já tenho minha religião, já tenho minha seita. Você perdeu. Então a pessoa morre e vai para outro lugar. Para onde você vai? No dia depois que aconteceu o juízo, que Jesus vier buscar a igreja, eu posso dizer para você para onde é que vai.
quem está salvo vai para o céu, quem não está vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Vai morar com os hereis, caboclos, orixás, guias, exuns. Aí que você vai ver o que é isso. Tá? Então, quando a pessoa não toma essa decisão, ela está perdida. E aqui, o Jairo, quando Jesus diz, passemos para outra margem, lá em Marcos 4, agora eu estou voltando um pouquinho, Marcos 4, do outro lado daquele lugar, daquele mar, tinha um homem que vivia no cemitério. Ele tinha 6.000 demônios no corpo. Um camarada que comer gente, comer gambá, comer alcatra, tudo para ele era a mesma coisa. Tem gente que não está nem aí, irmão. Frio, sol, chuva, se come, se não come, lava o rosto na vala, come até fezes. Porque você perdeu a razão. Você não consegue raciocinar, o demônio que raciocina por você. Por isso que tem homem que do nada dá um soco na cara da mulher como se estivesse batendo, sei lá, nem num bicho a pessoa consegue fazer isso. Mas quem te deu essa ideia, essa coragem, essa decisão? O que está em você? Na verdade, você é uma pessoa boa. O Senhor, tudo que Ele criou, Ele chamou bom. Mas ontem eu estava conversando isso com a Jeane, minha esposa. O próprio Deus, em Gênesis 8, 21, Ele disse que a natureza do homem é má. A natureza do homem é má, desde a sua meninice. Desde a sua meninice. O homem é sentido genético, a mulher também, né? Mas desde a sua meninice, desde que nasceu. Você deixa uma caixa de fósforo perto de uma criança, você vai ver se ela não vai vai acabar acendendo fósforo sem nunca ter usado uma caixa de fósforo, nem visto ninguém usar. Vai chegar uma hora que ela vai conseguir acender o fósforo. Bota fogo numa casa, se queima. A minha avó cozinhava feijão em fogo de lenha, até que meu avô comprou um fogão de querosene, 2 bocas. E aí ela cozinhando feijão, eu tinha 7 anos, e ela disse, ela estava lavando louça do lado de fora, e o feijão está lá no fogo pulando. Aí ela disse, espera aí que eu já vou ver café para você. E o fogão estava mais alto que eu, e tinha uma panela de feijão no fogo, borbulhando. Na época eu acho que ainda não tinha panela de pressão, então o feijão demorava, né? Ele está lá borbulhando. Eu segurei nas 2 alças da panela, já sabe, né, pastor? E tentei tirar, irmão, aquilo virou em cima de mim. Eu tenho a marca até hoje aqui, na minha barriga. Ficou uma cicatriz assim, parece uma mulher com a mão traseira assim, aqui no meu peito. Está bem já apagadinha porque eu escureci mais um pouco, né? Eu sou preto mesmo, negro. Então, eu me antecipei. Olha o que aconteceu. Eu virei aquela panela em cima de mim. Mas quem me deu a ideia de tirar aquela panela fervendo, sem me avisar que aquilo ia me queimar? É isso que eu quero que você entenda. Quem é que te deu a ideia para ir lá na casa dela e xingar ela de tudo quanto é nome, ou xingar ele de tudo quanto é nome? Quem que te deu a ideia que essa mulher que você casou é sua propriedade? Não é uma mulher, é um objeto. É como se você comprou, tem a escritura, olha, eu posso bater, cuspir, xingar, humilhar. Quem te deu essa ideia?
Quem te deu essa ideia que para o seu filho tomar juízo, você tem que cegar ele, tem que bater nele de madeira, chicó, dar um tiro na orelha dele? Quem que ensinou isso para você? Quem ensinou para você que tem que tomar 2 litros de cachaça, tomar 1 quilo de maconha para esquecer os problemas? Você está começando a entender as coisas? Existe um espírito, vários espíritos malignos. Você bobear, ele entra em você. E Deus avisou isso lá em Gênesis 8, a partir do versículo 21. Confere lá para você ver. Então você tem que parar, porque Deus deu para nós uma unção. Cristão ou não, tem essa unção. A unção de discernimento. Por isso que as pessoas fazem as coisas escondidas. Por que ela está fazendo escondido? Porque ela tem noção que aquilo é errado. Mas como que ela sabe que é errado? Porque o que Deus botou em você diz que é errado. Mas tem uma outra coisa que está dizendo que nada, ninguém vai saber, faz escondido. Então, quando Jesus diz passemos para outra margem, os espíritos que estavam usando aquele homem que morava no cemitério, que não era um só, tinha 2, é que Marcos fala só de um, Mateus já aponta os 2. É igual seleção brasileira, né? Só fala de um jogador, mas é 11. Deu para entender? Nada contra jogador, gente. Eu tenho nada contra jogador. Por mim, todo mundo joga, até quem já tem 80 anos. Minha visão é essa, tá? Tenho nada contra ninguém, contra time nenhum, não tenho nada. Que Neymar não deve ir, não deve ir sim, o menino não joga bola, joga, deixa ele eu, Entendeu, gente? Não tem nada contra ninguém. Então, aqueles demônios, quando Jesus disse passemos para outra, ele abriu a boca para falar, passemos para outra margem. Os demônios que estavam usando aquele homem, não, deixa não, que se ele vier para cá, vai acabar o nosso reinado aqui. É como você, quando diz eu vou à igreja, que igreja o quê? Igreja é tudo igual, os pastores querem ganhar dinheiro, e que não sei o quê, que não sei o que lá, para você não vir, porque se você vier, você vai salvar a sua família. Está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então o demônio não quer que você venha, que é para continuar agindo na sua casa, na sua família, é isso. Então o que eles fizeram? Usaram o vento e usaram a água para matar todo mundo afogado. E aí Jesus não chegaria do outro lado. E os discípulos, quando viram que não dava para eles, foram acordar Jesus, que eles tinham botado no último lugar. Eles que põem Jesus no último lugar, depois quer que cura na hora. E aí? Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus só levantou numa calmaria, foi lá, repreendeu o vento, disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Irmão, o mar não tem ouvido, vento também não. E por que ele fez isso? Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Já viu alguém brigando com o vento? Mas ele é maluco. Não, Jesus estava falando com os espíritos que estavam usando
aquele vento e usando o mar. Não deu para eles. E Jesus atravessou para outra margem. E quando ele estava na outra margem, o homem saiu lá de dentro do cemitério e viu o encontro de Jesus. Quando viu Jesus, ele é mentiroso, né? Já veio adorando a Jesus. Ele é bobinho, vai pensar que eu sou crente. E o que tem de gente enganada por aí, irmão. Lê a Bíblia, todo mundo lê, irmão. Mas o Espírito Santo é só para quem crê. Os discernimentos, e tem gente caindo nessa. Negócio sério, e perguntando por que a vida está de cabeça para baixo, mas tem que estar aí. E Jesus foi o mesmo que estava adorando Jesus, fração de segundo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste atormentar-nos antes do tempo, uma coisa rápida. Não tem gente que está te alisando, daqui a pouco para e te manda para tudo quanto é lugar. Fica de cara feia, não fala mais com você. E é isso. Aí diz, fulano tem dupla personalidade. Não, uma hora é a pessoa mesmo, outra hora é o demônio. Então Jesus, o que eles queriam que não acontecesse, aconteceu. Jesus repreendeu aquele demônio, né? Ele está dizendo, sai deste homem, espírito imundo. E ficou firme, acabou. Eles saíram na hora, né, pastor? Não. Às vezes você ora com uma pessoa, manda o demônio embora, e a pessoa continua agressiva. Aí você, meu Deus, nem com Jesus adianta. Acho que é porque eu não jejuei, vou levar 1 ano sem comer, vai morrer. Você já deu a ordem? Já. Fica firme. Pouco você repreende, fica firme. Pastor, aqui fica se esperneando, falando besteira, irmão. Fica firme. Daqui a pouco o demônio vai dizer, não tem jeito não, vai ter que sair daqui. Aí sai da pessoa. Porque você não duvidou, você não voltou atrás. E o homem foi liberto. Aí o que Jesus faz depois? Terminou a tarefa dele ali, naquele homem. Aí o que ele fala? Vamos aqui. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, da onde ele já tinha vindo. Entendeu agora? Porque já tinha um problema do outro lado. E Jesus só vai onde está o problema. Jesus não vai para descansar na sua casa, ficar de perna para cima no sofá, não. Ele vai lá para destruir o problema. E a pessoa não quer deixar Jesus entrar, nem vem convidar ele. O povo está procurando igreja bonita, igreja famosa, não quer se livrar do problema, não quer salvação, não quer Jesus. Então, versículo 21. E passando Jesus outra vez do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. Assim que Jairo bateu o olho em Jesus, quando viu Jesus, ele foi lá e prostrou-se aos pés de Jesus. Ele procurou a pessoa certa? Sim ou não? Ih, irmão, que sim duvidoso, hein? Sim ou não? Achou a pessoa certa, hein? Assim é você quando vem à igreja. Quando você encontra o lugar certo, que Deus vai falar com você, se prepara que vem coisa aí. Daqui um pouco vai aparecer alguém. Já viu fulano que prega no canal do YouTube? Olha que palavra, eu estou emocionado até agora, porque você encontrou o lugar certo. Vai tirar você dali. Aí você nem igreja você quer mais, você vai ficar só no canal do YouTube,
e a sua vida enrolando. Enquanto as Escrituras dizem o quê? Para você não abandonar a sua congregação, como é costume de algum. Você não tem mais pastor, não tem igreja. Entendeu? O Jairo achou a pessoa certa. Quando ele encontrou a pessoa certa, Jesus abraçou logo ele e perguntou qual era o problema. Não. Olha que decepção para quem não enxerga. Olha isso aqui. E rogava-lhe muito. O que é rogar? Implorar, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha, lhe impõe as mãos para que sare e viva. Ele estava implorando por isso, tá? E Jesus falou: mas como é o nome dela? Quanto tempo ela está sofrendo? O que ela desmaia? Ela está magra? Ela está gorda? Ela come bem? Ela dorme bem? Está com febre? Você está vendo isso aqui na Bíblia? Jesus não deu uma palavra para o Jairo. Isso é um sinal de quê? Humanamente falando, descaso, né? Descaso, desprezo. Esse homem não tem amor no coração. Falei que a menina está quase morrendo. Assim é você quando pede a Deus uma prosperidade, quando pede a Deus para consertar a tua vida sentimental, quando você pede a Deus para restaurar a sua saúde, porque a saúde Ele já te deu. Aí fica demorando, não é possível. Como é que ela, fulano mata, rouba, não sei o que, tem tudo, eu não tenho nada. O demônio começa a te mostrar um monte de coisa. Mas Jesus fez uma coisa muito melhor. O que ele fez? 24. O que ele fez? Foi com ele. Quer coisa melhor? E seguia-o uma grande multidão que o apertava. Agora vê o palhaço, agora vê só. Lá Jesus para a casa dele. Mas eles também estavam juntos. Se o Jairo era palhaço, eles também eram. Esqueceu disso, né? Então, ainda tem gente que diz assim: eu, hein? Palhaçado, ficar dando dinheiro a pastor. Tem gente que dá para o tigrinho, o bicho. E aí? E aí, irmão, me explica isso. Outros queimam. Maluco, dá dinheiro a pastor, mas queima todo dia. O maco de cigarro que custa 15, 20, ele queima todo dia. E tem gente que se o seu cigarro for 15, ele fuma 2 carteiras. Todo dia ele queima R$30. E o maluco é o outro. Vamos lá. Então, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que é uma hemorragia, né? Ela menstruou, mas não parava a menstruação. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, essa mulher, e que havia padecido muito com muitos médicos. Nada contra os médicos, mas os médicos, o que o médico quer fazer? Quer te salvar. Ele luta, ele não sabe o que é a doença, então ele tem que fazer exame de sangue, de fezes, de urina, por ele não saber. Porque toda doença tem vida. E o que é a vida da doença? O que é a vida de uma doença? Ela existe, ela tem vida. Qual é a vida dela? É um espírito de enfermidade, gente. Está na Bíblia, aqui, um espírito de enfermidade. Se esse espírito sair, a pessoa fica boa. Eu orei por um coronel quando eu pastoreava na Igreja da Graça.
ele foi trazido pela mulher dele. Ele era cego. Mas passou, coronel cego, era cego. Ele é careca. Aí a mulher primeiro foi sozinha, descobriu onde era a igreja, depois trouxe ele. Eu pregando, tal, também a igreja era banco assim, de madeira. Quando eu orei, o homem manifestou, e o demônio queria bater com a cabeça dele no banco, negócio sério. Aí eu deixei o microfone, desci do púlpito, amarrei o demônio, expulsei do corpo do homem, o demônio saiu, o homem estava enxergando. Eu estou enxergando, mulher. Era um espírito de enfermidade que estava nele. Moravam aqui no Pombal. Morava aqui no Pombal. E outros que já aconteceram. Então, o que acontece? No versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido tudo quanto tinha, né? Que vai vendendo, vende pato, marreco, vai vendendo tudo. Tem esse perfume aqui, nem usei, eu vendo por tanto. Precisa de dinheiro para pagar as consultas, comprar o remédio, enfim, né? Então, nada lhe aproveitando isso, antes que da pior, a situação só piorava. Tem doutor que já trocou de remédio milhões de vezes e a pessoa não ficou boa, não teve melhora, só piora. Porque a coisa é espiritual, irmão. Você tem que procurar alguém que saiba do mundo espiritual, que é diferente. Cada ministério tem o seu conhecimento. Todos têm que lidar com a Bíblia, mas tem pastores que não sabem o que é demônio. Não quer nem que fale o nome deles na igreja, porque não conhece, não sabe a sua fraqueza, não aprendeu sobre isso. Então não tem como expulsar. A facilidade é eu dizer para você que você vai prosperar, você vai ser empresário, você vai ter isso, vai ter aquilo, o olhinho, ó, mas você está desprevenido. E um pouco você está rico e não pode comer do melhor. E nem é salvo. Então, continuando. E ouvindo falar de Jesus, aí veio a coisa certa. O Jairo já tinha acertado, né? Por falar em Jairo, eu estou falando de quem agora? Mas eu comecei a falar de quem? Qual era o problema mais sério, do Jairo ou dessa mulher? Oi? E cadê o Jairo, gente? Ele continua aqui. É isso que as pessoas têm que aprender. Ser perseverante. O Jairo podia abrir os braços, né? Pessoa encrenqueira, faz assim. E aí? Tem gente que faz assim. Deixa eu ficar em pé aqui, senão o pessoal pensa que eu não tenho perna. E aí? E minha filha, daqui então disso você vem de Deus, que você cura certo, cura isso, cura aquilo, cura coisa nenhuma, está mentiroso. Não, já está ali na dele. Amém, Jesus? O Jairo está ali quietinho, vendo tudo. Sabe o que estava acontecendo com o Jairo? Aumentando a sua fé do que ele estava vendo ali. Então, o que aconteceu? Então, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque o caso dela, bem-vindo, gente, o caso dela já estava quase que crônico. Irmão, 12 anos você lutando por uma cura que não acontece. Esperança você tem?
É igual aquela pessoa que tem aquela bicheira na perna. Todo dia tem que tirar aquela atadura, limpar, bota aquela pomadinha, depois enrola de novo. Quanto tempo você tem isso aí? 20 anos. Ah, mas isso aí cura, isso aqui não tem mais jeito não. Não tem, porque você não vem na igreja. Pede o Espírito Santo, me indica a igreja, me leva lá. E lá, com certeza, Deus vai te dizer o que é preciso fazer. Quantos aqui foram curados dessa situação? Câncer no seio, pedra nos rins, mioma, quantos foram curados aqui? Espírito de loucura, é maluco. Vem cá, Samuel. Que maluco, irmão. Tem nada de maluquice. Esse menino aqui, meu braço direito, bom, esse é o Samuel, tá? É meu braço direito. A mãe dele me contou isso com lágrimas. Pastor, o meu filho, eu tranco o portão lá de chave, cadeado, não tem jeito, pastor. Ele pula o muro, vai para a rua, chuta carro, xingando, chutando, tomando vários remédios. Cada dia o médico trocava o remédio, a doutora trocava o remédio. Psiquiátrico. E aí? Você tem filhos? Você já imaginou o seu filho assim? O pastor está amarrado, em nome de Jesus. Não sabia, não. Pastor Mota, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, minha irmã, se eu tivesse igreja, só eu podia ir, mas a igreja lá é de Jesus. Pode ir sim. Então eu vou, pastor. Aí veio a primeira, e veio assim, aí trouxe Samuelzinho. E eu não estava sabendo do que ela me falou depois. Barbaridade. Hoje o Samuel, você toma remédio? Nem para dormir. Nem para dormir. Tirou a habilitação de carro, tirou a habilitação de moto. Agora eu estava vendo a moto dele, está ali na porta. Trabalhando. Como é que foi isso, pastor Mota? Pastor Mota, o senhor é o mesmo homem de Deus. Eu sei que eu sou. Mas quem fez isso foi Jesus. A palavra de Deus. É o que quer fazer por você. Isso não interessa se você é rico, se você é pobre, se você pode ajudar, se não pode ajudar. Deus quer fazer na sua vida e você quer que Ele faça. Se você quer que Ele faça, você vem para a igreja, irmão. E quanto vocês pagaram? Aí. Se der 10 mil, teu filho é liberto. Mentira, irmão. De graça você recebe, de graça você dá. Uma coisa você tem que ter: o Espírito Santo, para poder ter o contato 100% com Deus, para quando Deus falar uma palavra, você entende o que Ele está falando. E você dá para a pessoa crê, é curada. Jesus libertou uma mulher que há 18 anos ela era prisioneira de Satanás. Nenhuma vez na Bíblia eu vi Jesus com a mão na cabeça dela dizendo: Satanás, tu vai ter que sair agora. Exum Caveira, Zé Pilintra, tu vai ter que sair. Eu não vejo uma vez ele falando isso. A palavra que ele deu para ela libertou ela. Às vezes a gente fala para mostrar que não temos um pingo de medo deles. Aquele não conhece, aquilo são anjos que serviam a Deus, que decidiram seguir a Satanás. Como eu posso decidir seguir a Satanás? Estou aqui pregando, Celso irmão, desço daqui, pego o dinheiro da oferta, do dízimo, vou com uns cantão aí, tomar umas cervejas, beber umas cachaças, fumar até um negocinho. Opção minha. Você está pensando que Deus vai lá bater na minha mão?
ficar na minha frente e dizer, bota, que vergonha, que não sei o quê. Não, irmão, é essa a sua escolha? É. Só não reclame. Lamentações de Jeremias diz, de que se queixa, pois o homem vivente, queixa cada um seus próprios erros. O meu erro é que vai me afundar, irmão. Não é Deus me castigando, cortando minha prosperidade. Você vê, quando chove, chove na cabeça de quem aborta, de quem mata, de quem fuma, de quem cheira, de quem se prostitui, de quem xinga a mãe, xinga o pai, como na cabeça do crente mais santo, a mesma chuva. Apenas é uma escolha do ser humano, irmão. Entendeu? E o Samuel escolheu vir aqui com a Sheila. Parabéns, Sheila, Deus abençoe sua vida, uma mãe sábia, e hoje está aí libertinho, de gravata, toca um violino bonito para Jesus. Olha aí, tem um violino, já precisa de ver, toca direitinho para Jesus. Deus abençoe, tá, Samuel? É isso que eu quero dizer para você. E essa mulher, coitado de Samuel, a Sheila não sabia mais o que fazer. Acabou a paz da mulher. Oi, Sheila, não está nem aí, mano. Está nem aí, está tranquila. Então essa mulher, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Eu não só falo de Jesus, eu provo o que falo. Eu provo o que falo. Tá? Por quê? Porque dizia, olha a mente de uma mulher que há 12 anos esperava a cura, olha os pensamentos dela como mudaram. Olha aqui, ó. Se tão somente tocar suas vestes, sararei. Ela não está dizendo para melhorar, não. Ela disse, eu sararei. Peraí, mas a gente não estava falando do Jairo? Cadê o Jairo, pessoal? Você está entendendo que é a perseverança? Ele está lá firme, quietinho. Jesus nem toca mais no nome dele, e ele com problemaço, filha morrendo, e ele está lá assistindo outra coisa que não tem nada a ver com a filha dele, mas aquilo somava a sua fé. Diga glória a Deus. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, irmão, olha só que coisa, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ela sentiu, fui curada, estou livre, quando ouviu falar de Jesus. Agora, se ela ouve outra coisa, quer ver se vai da igreja, essa safada usa calça comprida, aí, aos braços de fora, o ombro de fora. Como é que Deus vai curar uma pessoa? Irmão, está tudo errado. Senhora, olha o beiço, igual a pombagira. Irmão, você já viu a pombagira? Fala para mim, alguém já viu a pombagira? Aonde está na Bíblia esse nome, pombagira? Mostra para mim. Como você pode dizer que uma pessoa que está com batom na boca está igual a pombagira? Você já viu a pombagira? Então é falar sem pensar. E o evangelho não é para crente não, vocês sabiam disso? Hein? O evangelho é para quem não é crente. A comida é para quem está com a barriga cheia ou para quem está com fome? É para quem está com fome, irmão. E às vezes a gente está fazendo a coisa errada. A gente dá para quem não precisa. E quem precisa, a gente quer distância, está fedendo, sem dente, fuma maconha, diz que saía com um, saía com outro. É esses que estão precisando desse evangelho. E evangelho quer dizer boas novas. E como Jesus ia ganhar alma se ele fosse bravo? Ô irmão, não quero mais você aqui na igreja não, pode cair. Esse é Jesus mesmo? Tem certeza? Ô mulher, me respeita, senão eu vou te dar a vara da correção quando chegar em casa, hein? É Jesus mesmo, irmão?
E aí, irmão, fica difícil. Aí você traz aquela palavra dócil, aí esse pastor é muito bobinho para pregar. Não, irmão, nós não somos de briga, nós somos de falar a palavra, e é com carinho. Mas com carinho ninguém vai, nem por força, nem por violência. Você vai passar, ó gente, estão trocando tiro ali na frente. Você continua. Daqui a pouco, ó, sabe aquele cara que você falou com ele aqui? Sei não, está baleado ali na frente. Mas se eu gritar, estou tocando tiro ali na frente, aí escuta. Irmão, não é assim não. Olha, Jesus disse assim, ó, aprenda comigo. Por qual motivo? Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Glória a Deus. Deus quer mudar a sua história, mas não está dependendo dele não, depende de você. Você não é obrigado. Isaías 1,19, Isaías é um profeta. Sabe o que é profeta? Porta-voz de Deus. Deus fala através da boca daquele homem. Ele disse assim, ó, se você quiser e se você ouvir, você vai comer o bem da terra. Mas se você recusar, eu não quero ouvir, e for rebelde, você vai ser devorado à espada. A boca do Senhor o disse. Depende de você. Irmão, não tenha medo de perder, faz o certo. Se você não faz o certo, acaba perdendo. Faz o certo, você não perde nunca. Glória a Deus. E se perder, vai o que não presta, vai ficar só o que é bom. E você vai ser feliz. Amém? Hoje uma pessoa me disse assim, pastor Mota, eu tenho amigos que ganham fortunas. Eu só ganho um salário, pastor, pago minhas contas, ajudo minha família, ainda sobra dinheiro para o mês seguinte. E os que ganham bem, eu ainda tenho que emprestar dinheiro para eles. E só falou isso para mim, está ali, está escrito aqui, ó. Falei, gente, o que diz Deus pela boca de Malaquias? E então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas, vamos lá. Vamos acelerar, tá, do horário. Hoje a gente só vai até 5 horas da tarde. E logo se 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, que é poder, de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Porque um monte de gente empurra dali, empurra daqui. O pessoal só está de brincadeira. Todo mundo te empurrando, só quer saber quem tocou. Foi todo mundo. Não, foi um toque diferente. Um toque de quem crê. Um toque de quem disse: eu vou mudar. Um toque de quem disse assim, ó, não sofro mais. É esse toque. Bom, e ele olhava em redor para ver o que eles fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Pastor, qual a diferença entre tremer e temer? Bom, temor é de Deus. O tremendo era a preocupação do povo dar umas pancadas nela. Porque quem sofria de hemorragia ou tivesse lepra não podia encostar em ninguém. Essa pessoa era considerada imunda. Ela ficou com medo do pessoal agarrar ela pelo braço, jogar lá do outro lado. Esse era o medo.
e temendo a Deus. Amém? Mais, versículo 34. E ele lhe disse, olha o que ele falou para essa mulher: filha, a tua oração, está vendo, irmão? A tua fé, não é o pastor, não é o fulano, não, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curado desse teu mal. Só tem fé quem ouve, porque a fé vem pelo ouvir. Você tem que sair daqui dizendo: olha, que palavra que eu ouvi hoje. Ele começou lá em Marcos 5, depois voltou em Marcos 4, falou do Gadareno, falou do pessoal no barco, olha, e falou do Jairo, que o Marcos dele ali é o Jairo, e da mulher que sofreu de hemorragia. Palavra. Aí Jesus entrou em você. Nem sei o que ele estava falando, exatamente, outro você perdeu a bênção. Mas, estando ele ainda falando, aí é que eu te digo: quando você vai no lugar certo, tentam tirar você dali. Olha o que aconteceu aqui. O Jairo procurou a pessoa certa? Sim ou não? Sim, né? O problema dele era sério? Seríssimo. Mas o diabo já estava usando pessoas para tirar ele de onde ele foi. Olha isso aqui. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principal, não foi gente pequena não, principal da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta. Tem gente que adora dar notícia ruim, né? Troço para esfriar ele mesmo. Ih, você está orando pelo Orlando? Estou. Eu vi ele bem com a morena ali. Filha da mãe, não vou mais na igreja, joga a Bíblia do lixo, vou tomar uma cerveja, vou soltar o frango por aí. Você tem facilidade de ser corrompido, hein? E foi lá, falaram até meu CPF, quando eu tinha no bolso. Você é bobinho mesmo, hein? Falaram isso, falaram. E o que falaram da Bíblia? Não, da Bíblia não falaram nada, não. Você é bobinho mesmo, hein? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, vamos repetir isso aqui. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Está arranjando problema para esse homem? Meu irmão, o pregador da palavra, ou a minha irmã Marineuza, o pregador da palavra de Deus, não vou contar para o pastor Mota, não, ele já tem a vida dele. Irmão, então para que você é pastor? Você é pastor para quê? Se ninguém pode ligar para você, ninguém pode te pedir oração, ninguém pode te procurar. Se pedir para orar 3, 4 vezes é chato. Não, você não tem chamado. Pastor é para isso, irmão. Para que serve um médico? Hein? Para que serve um médico? O doutor não está no hospital, não. Você foi lá onde? Foi também, não está. Então, não é médico. Oi? Ei? Para dar o dízimo o quê? A senhora ligou para um pastor de madrugada. A senhora está invadindo a privacidade dele, 5 horas da manhã. Meu Deus. Está amarrado em nome de Jesus.
Você está vendo? O pessoal me liga 2 da manhã, 3 da manhã, é 5 da manhã, meia-noite. Eu olho, foi fulano que ligou, eu retorno a ligação. Oi, irmão, o que houve? Desculpa aí agora que eu vi aqui. Ah, pastor, isso assim. Quando dá para orar por telefone, eu oro. Se não der, ninguém abre o portão para mim, eu vou sair com o carro agora. Você vai aonde? Vou na casa de fulano de tal. E vou lá, hein? Esse tipo de pastor não presta, não. Vamos lá. Então a mulher que sabia o que lhe dizia, embaixo, 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fata mais o mesmo? Rapaz, você vai contar mais problema para ele? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Olha, o Jairo desprezou a palavra de todos os amigos e ficou com a de Jesus. É isso que você tem que fazer. Entendeu? É isso que você tem que fazer. O que eu falei para você está escrito, tá? Então segura essa palavra. Olha aí, se a Sheila não segura o que eu falei. Depois ela mandou um texto para mim. Um pastor pobre daquele que não crê no que o Senhor fala. Eu criei, meu filho está aí, está liberto, não toma mais remédio nenhum de tarja preta, responsável, toda a folguinha dele vem para a igreja, responsável, trabalhando, tirou carteira de habilitação de carro, de moto, já tem a motinha dele e já está pensando em comprar um carro. E futuramente casar, né, Samuel? Apareceu uma varoa aí, casado. Já tem a casinha dele também. Eu fui lá, direitinho. E aí? Vocês entenderam, gente? Eu não estou aqui para mostrar para você que sou rei, que sou isso, sou aquilo, não. Eu sou um simples servo do Senhor, chamado para pregar o Evangelho. Renunciei 2 empregos, aceitei o chamado do Senhor. Não foi pastor que mandou largar emprego, nada disso. Ah, mas também não é pastor, só deixou o emprego para ganhar dinheiro. Bom, meu irmão, o senhor é subordinado a outra igreja. Dinheiro que entrava na minha mão, entregava na igreja. Ela deu tanto aqui, eu não tirava R$1 aí. Não, está amarrado em nome de Jesus. Olha o que aconteceu com Beltesazar, mexendo nas coisas de Deus. Apareceu a mão na parede lá e deu a sentença dele. Não, está amarrado. Gente, não bate bem na bola, não. Ainda não entende o que é servir a Deus. Tomara que entenda. Amém? Amém? Então, aqui, para finalizar, rapidinho, nós vamos só até 5 horas. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, que disseram: tua filha está morta, para quem fala mais ou menos? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Bom, se vocês não creem em mim, vão me seguir para quê? A não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Eles lá estavam vendo um grande problema. Jesus viu um obstáculo.
E por que Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormia? Porque a vida chegou. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte pulou a janela, sumiu. Por isso que ele disse: a menina não está morta, mas dorme. Amém? E riam-se dele, que eram aquelas mulheres capideiras, mulheres que eram pagas para chorar. O fulano morreu, ninguém chora. Chama as capideiras. Capideira de: olha aí, seu Geraldo. Até que a pessoa entra num espírito de emoção. Então tem muita gente que se emociona e pensa que está na presença de Deus, começa a chorar também. E riam-se dele. Porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada, e tomando-a pela mão, e tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti pedi, levanta-te. E logo a menina se levantou. Andava, pois já tinha 12 anos, era uma mocinha, hein? E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que ele desse de comer. Você está vendo? Mas tem gente que muda de ideia, bobeirinha. Aqui é mais legal, né? A gente vê na televisão, é um carinho, mas tu está sofrendo aí, amigo. Acorde. Eu saía do pico de um morro de Moledo e ia para a igreja. Nem pensar em encostar o pé no chão. Não tinha dinheiro para pagar em particular. Do joelho para baixo estava assim, ó. É que naquela época, celular era uma coisa muito... O primeiro celular que eu tive pesava 2 quilos. Irmão, parecia que eu estava carregando uma rapadura embaixo do... Sério? Eu ficava com vergonha, aí as irmãs da igreja diziam assim: pastor, bota aqui que fica bonito. Eu botei, ficou aquele negócio assim. Senão a gente tirava foto de: olha aí como é que eu era e como é que eu estou agora. Mas tudo foi consertado através da palavra. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Seja você rico, pobre, doutor ou não, espírita, católico, protestante, seja lá o que Deus quer mudar a sua história. Glória a Deus. Barrabás, o Zaqueu era um homem sujo, cobrador de impostos. Teve chance para ele. Jesus não entrou na casa dele. Por que ele não vai mudar a sua vida? Mude, depende de você. Digam graças a Deus. Vem aqui pegar sua água, seu sabonete. Paulinho vai levar todo mundo para o restaurante hoje. Não, ele me ligou falando isso. Não sei se vai ser mesmo. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Não dá nem confiança. Não dá nem confiança. Sabe por quê? O próprio Deus vai agir. Está de baixo. Mas por que não agiu? Deus é longânimo. Tá. E glória a Deus. Amém? Gostei. Show. Tudo bom, Robson? Ah, tá. Amém. Olha, outra coisa que eu vou te falar. Você precisa muito prosperar. Todo mundo precisa prosperar, não precisa? Mas, olha o que essa pessoa me falou hoje. Ganha um salário mínimo e está emprestando dinheiro a quem ganha 5 salários. Estou falando para a senhora, irmão. Mas por quê? Todo dizimista
ele não tem nenhuma dificuldade financeira. Ele dá a impressão que o pastor quer dinheiro. Se fosse isso, eu estava de carro novo. Esse dia aí o carro quebrou. O que o carro quebrou, meu Deus? Eu peguei da oficina. Esqueci o nome da peça. Está repreendido em nome de Jesus. A embreagem, R$348 kit de embreagem. Mão de obra, R$500. Uma peça lá que ele descobriu lá, mais R$100. Então foi R$600. Com mais 600, com mais 300, 900. 948. 948 reais. E aí? E aí? O senhor está preocupado? Minha cara de preocupado. Preocupado, não estou? Irmão, Deus não te deixa a pé. Deus não deixa faltar. Desde que você está sendo fiel a Ele. Se você não está, você não tem que reclamar. Como é que você quer colher uma coisa que você não planta? Eu tenho meu acerto com Deus. Todo dia primeiro tenho meu acerto com Deus. E glória a Deus. Seja sempre fiel. O de Deus, não faz igual a irmã fazia, não. Eu orando para a mulher ser curada de sequela de um derrame, meu filho veio, pastor. Eu tinha até dó do senhor. Espera de mim, por quê, irmão? Eu sou perfeito. Não, pastor, o senhor fica orando para minha mãe ser curada. Ela sempre roubou Jesus. O dízimo era X, ela dava X. Dá isso aqui para ele. Morreu. Foi embora. De Deus é de Deus. Quando a conta da luz vem, você dá o que você quer ou tem que pagar o que está ali? O que está ali, ou não é verdade? Você vai comprar um remédio na farmácia, o remédio é X, você consegue dar menos? Não, irmão, tem como, é isso aqui e acabou. Se você não tomar, vai morrer, então vai morrer lá, mas só leva se pagar. É igual o camelô, né? Moça bonita aqui não paga, mas também não leva. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo conselho que o Senhor trouxe, que eu comi junto com o povo. E meu Deus, talvez dezenas, centenas ou milhares de pessoas pelo nosso Facebook ou pelo nosso canal YouTube, que nós temos um canal do Ministério Ibérico, que é a Natasha que opera nele, e nós temos também o Instagram, onde muitas pessoas têm abraçado a sua palavra e estão entendendo que a coisa tem jeito. Por mais perturbado que o homem seja, por mais perturbado que a mulher seja, por mais dificultoso que está o comércio dessa pessoa, tem jeito. As coisas vão mudar. Essa pessoa será curada. Esse filho será liberto. As portas de emprego vão se abrir. Esse comércio não vai entrar em falência. Esse casamento não vai acabar. E é em nome de Jesus. Senhor, passa com teu poder agora aqui sobre o teu povo, destruindo todo o mal, Senhor, levantando essa pessoa, que o seu nome seja glorificado na saúde de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E você, diabo, pega o seu mal, é uma ordem, pega o seu mal, não preciso gritar com você. Você sabe do que eu estou falando. Pega o seu mal
solta essas vidas, solta a família desse povo, em nome de Jesus. Nunca mais você volta, você está proibido. Vai lá para a sua casa própria, que é o lago que arde com fogo e enxofre, e não volta mais. Senhor Deus, transforma agora esta água num poderoso remédio de libertação, de cura. Senhor, põe um poder nesta água, que a glicose dessa pessoa normalize. Glicose, pressão, artrite desaparece, reumatismo, aquele mal na coluna, no quadril, nas vistas, desentope todas as veias no corpo dessa pessoa, os batimentos cardíacos normalizam, essa pessoa seja totalmente sarada. Pai, põe um poder nesse sabonete, poder que tira o desânimo, que tira a tristeza, que acaba com o ódio, tira o olho grande, a inveja, e faz essa pessoa vencer. Agora, Pai, em nome de Jesus, transforma esse caminho num caminho santo, onde o imundo não passa, somente o teu povo. Tudo é para a tua glória. Pai, se algum deles trouxe o dízimo, trouxe a oferta, ou aqui, ou até mesmo feito pix, meu Deus, o Senhor recebe dessa pessoa, lembra da promessa que o Senhor falou: os que me honram, eu honrarei, e nunca falte nada para esse povo. Depois que eu ungir a mão deles, eles vão passar nesse caminho santo, aí o Senhor cobre logo com seu manto de justiça, e leve em paz, e vocês digam assim seja. Amém? Graças a Deus. Olha, Deus abençoe esse que orou comigo, maninha Marineusa, irmã biológica e irmã em Cristo. Deus te abençoe.